paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou Veridiana Costa, estamos aqui hoje para mais um dia de leitura. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado és o teu santo nome. Muito obrigada, Pai, por mais um dia de vida. Agradeço por sua bênção e por sua proteção. Muito obrigada, Senhor, pelos teus livramentos, Pai. Por favor, nos abençoe nesta leitura. Que cada palavra sua, Senhor, seja ensinamento em nossas mentes e em nossos corações. Nos inspire e nos direcione sempre a Ti, em nome de Jesus. Lembrando que estamos lendo o Atos dos Apóstolos, né? Mas antes, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações, curta, compartilhe, comente, é sempre bom interagir com o canal para que ele cresça cada vez mais, para alcançar mais pessoas. E é bom também que eu vejo para saber o que você está achando do canal, se você está gostando, né? Se tem alguma dúvida, né? Se quer fazer algum comentário também, fique à vontade aí. Hoje a gente vai ver a partir do capítulo 6, a escolha dos 7 diáconos. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixamos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. A este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas e Nicolau, prosélito de Antioquia, e os apresentaram ante os apóstolos. E estes, orando, lhes impuseram as mãos, e crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos discípulos obedecia à fé. E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga chamada dos libertinos, dos sireneus e dos alexandrinos, dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão, e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Então subornaram os homens para que dissessem: ouvimos-lhe proferir palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. E excitaram o povo, os anciãos e os escribas. Assim, investindo contra ele, o arrebataram e o levaram a conselho. E apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não cessa de proferir palavras blasfemas contra este santo lugar e a lei, porque nós lhe ouvimos dizer que este Jesus de Nazareno há de destruir este lugar e mudar os costumes que Moisés nos deixou. Então todos os que estavam assentados no conselho, fixando os olhos nele, viram o seu rosto como o rosto de um anjo. Olha só, capítulo 7. E disse o sumo sacerdote: porventura é isto assim? E ele disse: homens, irmãos e pais, ouve. O Deus da glória apareceu ao nosso pai Abraão, estando na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã, e disse-lhe: sai da tua terra e dentre a tua parentela, e dirige-te à terra que eu te mostrar. Então saiu da terra dos caldeus e habitou em Harã. E dali, depois que seu pai faleceu, Deus o trouxe para esta terra em que habitais agora, e não lhe deu nela herança, nem ainda o espaço de um pé, mas prometeu que lhe daria posse dela e depois dele a sua descendência, não tendo ele ainda filho. E falou Deus assim, que a sua descendência seria peregrina em terra alheia e a sujeitariam à escravidão e a maltratariam por 400 anos.
e eu julgarei a nação que os tiver escravizado, disse Deus, e depois disto sairão e me servirão neste lugar. E deu-lhe a aliança da circuncisão. Assim gerou a Isaque e o circuncidou ao 8º dia. Isaque e Jacó os 12 patriarcas, e os patriarcas, movidos de inveja, venderam José para o Egito, mas Deus era com ele, e livrou-o de todas as suas tribulações, e lhe deu graça e sabedoria ante Faraó, rei do Egito, que o constituiu governador sobre o Egito e toda a sua casa. Sobreveio então a todo o país do Egito e de Canaã fome e grande tribulação, e nossos pais não achavam alimentos, mas tendo ouvido Jacó que no Egito havia trigo, enviou ali nossos pais a primeira vez, e na segunda vez foi José conhecido por seus irmãos, e a sua linhagem foi manifesta a Faraó. E José mandou chamar a seu pai, Jacó, e toda a sua parentela, que era de 75 almas. E Jacó desceu ao Egito, onde morreu ele e nossos pais, e foram transportados para Siquém e depositados na sepultura que Abraão comprara por certa soma de dinheiro aos filhos de Emor, pai de Siquém. Aproximando-se, porém, o tempo da promessa que Deus tinha feito a Abraão, o povo cresceu e se multiplicou no Egito, até que se levantou outro rei que não conhecia a José. Esse usava de astúcia contra a casa da nossa linhagem. Maltratou nossos pais a ponto de os fazer enjeitar as suas crianças para que não se multiplicassem. Nesse tempo nasceu Moisés, e era muito formoso, e foi criado 3 meses em casa de seu pai. E sendo enjeitado, tomou-a, a filha de Faraó, e o criou como seu filho. E Moisés foi instruído em toda a ciência dos egípcios. Ele era poderoso em suas palavras e obras. E quando completou a idade de 40 anos, veio-lhe ao coração ir visitar seus irmãos, os filhos de Israel, e vendo maltratado um deles, o defendeu e vingou o ofendido, matando o egípcio. E ele cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus lhes havia de dar a liberdade pela sua mão. Mas eles não entenderam, e no dia seguinte, pelejando eles, foi por eles visto e quis levá-los à paz, dizendo: Homens, sois irmãos, por que vos agravais um ao outro? E o que ofendia o seu próximo o repeliu, dizendo: Quem te constituiu príncipe e juiz sobre nós? Queres tu matar-me como ontem mataste o egípcio? E a esta palavra fugiu Moisés e esteve como estrangeiro na terra de Midian, onde gerou 2 filhos, e completados 40 anos, apareceu-lhe um anjo do deserto do monte Sinai, numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Então Moisés, quando viu isto, se maravilhou da visão. Então, aproximando-se para observar, foi-lhe dirigida a voz do Senhor, dizendo: Eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés, todo trêmulo, não ousava olhar, e disse-lhe o Senhor: Tira as alparcas dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito. Ouvi os seus gemidos e desci a livrá-los. Agora, pois, vem e enviar-te-ei ao Egito, a este Moisés ao qual haviam negado, dizendo: Quem te constitui príncipe e juiz? A este enviou Deus como príncipe e libertador pela mão do anjo que lhe aparecera na sarça. Foi este que os conduziu para fora, fazendo prodígios e sinais na terra do Egito, no Mar Vermelho e no deserto por 40 anos. E este é aquele Moisés que disse aos filhos de Israel: O Senhor vosso Deus vos levantará dentre vossos irmãos um profeta como eu, a eles ouvireis. Este é o que esteve entre a congregação no deserto, com o anjo que lhe falava no monte Sinai, e com nossos pais, o qual recebeu as palavras de vida para nolas dar, ao qual nossos pais não quiseram obedecer,
Antes o rejeitaram e em seu coração se tornaram ao Egito, dizendo a Arão: faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque a esse Moisés que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. E naqueles dias fizeram um bezerro e ofereceram sacrifícios ao ídolo, e se alegraram nas obras das suas mãos. Mas Deus se afastou e os abandonou para que servissem ao exército do céu, como está escrito no livro dos profetas. Porventura me oferecestes vítimas e sacrifícios no deserto por 40 anos, ó casa de Israel. Antes tomastes o tabernáculo de Moloque e a estrela de vosso Deus Renfã, figuras que vós fizestes para as adorar. Transportar-vos-ei, pois, para além da Babilônia. Estava entre nossos pais no deserto o tabernáculo do testemunho, como ordenara aquele que disse a Moisés que o fizesse segundo o modelo que tinha visto, o qual nossos pais, recebendo-o também, o levaram com Josué, quando entraram na posse das nações que Deus lançou para fora da presença de nossos pais, até aos dias de Davi, que achou graça diante de Deus e pediu que pudesse achar tabernáculo para o Deus de Jacó. E Salomão lhe edificou casa, mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o próprio profeta. O céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor, ou qual é o lugar do meu repouso? Porventura não fez as minhas mãos todas estas coisas? Homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Assim vós sois como vossos pais. A qual dos profetas não perseguiram vossos pais? Até mataram os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, do qual vós agora foste traidores e homicidas. Vós que recebestes a lei por ordenação dos anjos e não aguardastes. E ouvindo eles isto, enfureciam-se em seus corações e rangiam os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus, e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Mas eles gritavam com grande voz, taparam seus ouvidos e arremeteram unânimes contra ele. Então, expulsando-o da cidade, o apedrejavam, e as testemunhas depuseram as suas capas aos pés de um jovem chamado Saulo, e apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Que palavra forte, né? Muito forte. Aqui, uma coisa, só um parênteses aqui, né? Quando o Estevão fala aqui, quando a narração fala, né, de Estevão, que Estevão adormeceu, ele quer dizer que morreu, né? Porque lembra-se que Jesus compara a morte ao sono, né? Um sono profundo. Mas aqui, tanto que e Estevão aqui entendendo também a fúria das pessoas aqui também, pedindo para que não imputasse este pecado a eles, né? Que não os culpassem por isso também, né? Que lhes perdoassem também desse pecado, né? Que assassinaram, né? A Estevão pelo nome de Jesus, né? Mais um aqui que foi perseguido pelo nome de Jesus. E veja bem, né? A gente olha isso aqui, a gente lê isso, acha que é cruel, realmente é muito cruel, né? Mas é o demônio, né? No mundo jaz o maligno. Quando ele vê que a luz do Senhor está brilhando demais, o Satanás impõe suas garras. É isso mesmo que acontece. Por isso que Jesus Cristo fala: aquele que perder a sua vida em meu nome, salvá-la-á, né? Porque esse que perder a vida pelo nome de Jesus Cristo, esse
entrará diretamente para o reino de Deus, né? Tem a salvação. E hoje a gente passa por isso também. Graças a Deus aqui no Brasil a gente tem liberdade de expressão, por enquanto, né? A gente não sabe até quando. Quando eu falo em alguns vídeos, eu falo sobre política exatamente por isso, porque tem candidatos aí que está dizendo que vai impedir vai censurar a expressão, a liberdade de expressão, vai tirar a liberdade de expressão religiosa. Então a gente tem que, quando eu falo, né, de pesquisar sobre candidatos e tal, eu não estou falando de religião, tá, gente? Não estou falando para você pesquisar se o candidato é isso, aquilo outro, se ele é católico, se ele é crente, se ele é espírita, se ele é alguma coisa do tipo. Eu estou falando sobre a intenção deles, tá? E eu já vi aí candidato demonstrando que ele quer impedir a liberdade religiosa. E isso afeta todos os cristãos, né? Todos que querem falar sobre Jesus Cristo, todos que querem falar sobre Deus. Então, coisas que a gente tem que pensar muito bem, tem que pensar com cautela. E a perseguição para aqueles que seguem a Jesus Cristo, eu andei pesquisando aí, tem em média, eu vi o ranking, tem ranking, você acredita nisso? Tem ranking, 50 países onde é difícil seguir a Jesus Cristo. Esse ranking foi atualizado, se eu não me engano, ano passado. Em primeiro lugar estava o Afeganistão. Então a gente pensa que, a gente lendo aqui, a gente acha que é só naquele tempo, mas não é. Nos dias de hoje tem ainda, né? É que não é divulgado, na mídia não é divulgado. Mas com certeza, se você for pesquisar na internet aí, dá uma pesquisa no Google aí, com certeza você verá cristãos sendo assassinados brutalmente por servir a Deus, né? Então, servir a Deus é fácil? Não, ninguém está dizendo que é fácil. Mas o fato de servir a Deus, a gente está servindo a Deus porque a gente sabe o que vem depois. Porque o sofrimento, você acha que você está sofrendo aqui? O inferno chega aos pés disso aqui. Isso aqui é só uma preparação. A Bíblia fala que esse mundo aqui pertence a Satanás. Então, esse mundo aqui é só uma preparação para o inferno, para o sofrimento verdadeiro. Então a gente tem que, enquanto estamos nesse mundo, a gente tem a oportunidade de se arrepender de nossos maus caminhos, né? De nossos pecados. Ah, eu não tenho pecado? Tem. Todos nós temos pecado. Deus fala que nenhum de nós salvamos, né? Todos nós temos pecados. Nós somos nascidos do pecado. Seja uma coisinha, mas em algum momento ou mentiu, ou sentiu um sentimento, ou teve um sentimento de inveja, de ódio, de mágoa, alguma coisa teve, né? Todos nós temos pecado, não somos santos, tá? Não somos santos. Então, a gente tem sim que se arrepender de nossos pecados. A gente pode não lembrar de alguma coisa que a gente fez, mas pecou, errou, né? Então, quando é assim, a gente pede a Deus perdão pelos pecados, mesmo aqueles que a gente não lembra, né? Mesmo aqueles que a gente pecou sem querer, né? Sem intenção, que pode acontecer. De repente, você fala algo que para você pode ser trivial, para você pode ser nada demais, só que para a pessoa acabou ofendendo a pessoa, né? Sem você perceber, acabou ofendendo a pessoa. Não foi proposital, então a gente peca, né? E aí muitas vezes a gente peca sem perceber, porque a nossa natureza é essa, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado. Então a gente tem que aproveitar enquanto a gente pode, enquanto ainda é tempo, que Jesus fala, né? Buscar enquanto há tempo, enquanto ainda é tempo. Enquanto ainda é tempo, a gente tem que buscar o Senhor para servi-lo, né? Nós estamos aqui para servir ao Senhor, para servi-lo, para adorá-lo, seguir os seus caminhos, né? Ele nos deixou os mandamentos, as leis, nos deixou para quê? Para que a gente tivesse consciência do que realmente é certo e do que é errado. Porque seguir os mandamentos do Senhor
é muito fácil, porque é seguir as leis, né? O mais difícil é amar o próximo, né? Como a ti mesmo. Esse eu acho que é o mais difícil que tem, porque de repente uma pessoa assassina seu filho, aí como que você vai amar esse assassino? Então, eu acho que o mais difícil é esse, mas é um dos mais importantes, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, que esse também não é fácil, porque a gente tem nossas preocupações, né? Mas a gente tem que dar prioridade sempre a Deus, né? Então, ao acordar, a primeira coisa que tem que se pensar é em Deus. Antes de dormir, a última coisa de se pensar é em Deus. Quando for fazer um negócio, a primeira coisa de se pensar é em Deus. Então, em tudo, qualquer decisão, antes tem que se pensar em Deus, né? Mas amar ao próximo é difícil. Às vezes a pessoa te magoou, te feriu muito, te deixou no fundo do poço, e você amar essa pessoa é difícil. Liberar o perdão já é difícil, quanto mais amar. Mas tem que fazer um esforço. Então nesse momento é um momento que de pedir ajuda sim a Deus, né? De pedir socorro, pedir um help, porque realmente nós não temos essa capacidade. Eu pelo menos não tenho essa capacidade. Então nesses casos, aí eu tenho que pedir ajuda a Deus mesmo, falar: Deus, me ajuda porque eu não sou capaz, eu necessito de Ti nesse momento. Então transforma o meu coração, né? Tire esse rancor, tire esse ódio, não pertence a Ti, né? Me purifica, tira tudo que não lhe pertence, porque eu quero servir a Ti em verdade e em espírito, né? Então tira tudo de mim que não lhe pertence. Se for para perdoar, então se tem algo para perdoar, peço, me ajude, que meu coração entenda, que ele sinta a necessidade de liberar esse perdão. Porque Deus transforma o coração, Deus transforma vidas, mas para isso nós temos que pedir, nós temos que nos entregar a Deus. Se você der essa oportunidade a si mesma, você vai conseguir, porque o tesouro no final do arco-íris é maravilhoso. Esse tesouro ninguém tirará de ti. Basta você seguir realmente os caminhos do Senhor. O arco-íris, né, que é a aliança que Deus fez conosco, ela ainda permanece. A aliança continua firme, né? Ele não desfez essa aliança. Ele prometeu o reino de Deus para os seus filhos. E nós estamos aí, né, seguindo os caminhos do Senhor exatamente para isso, para poder morar no reino de Deus, que foi o mundo que Ele fez para nós desde o princípio. Então você tem essa oportunidade, não perca essa oportunidade. E não perca tempo não, porque o tempo está passando e logo logo Jesus estará aí. Depois que Ele vier, essa oportunidade se acaba. Depois que Ele aparecer, a oportunidade se acaba, você não terá mais a oportunidade do arrependimento. Então, busque enquanto pode achá-lo, né? Lembre-se que Jesus Cristo está o tempo todo disposto a te perdoar, disposto a te proteger. Basta você querer. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado és o teu santo nome. Muito obrigada, Pai, por tuas palavras, por tuas mensagens, Senhor. Eu peço a Ti, Pai, que esteja com essa pessoa que está orando comigo, Pai. Manifeste o Teu poder na vida dela, Senhor. Essa pessoa, Pai, que está me vendo agora, que está me ouvindo, esteja ela onde estiver, Pai. Toque em seu coração, Pai. Tire esse peso, esse sofrimento, esse rancor, essa angústia, esse ódio, Pai. Purifique-a de tudo que não lhe pertence, Senhor. Traga para perto de Ti, abre os seus olhos espirituais para que ela possa enxergar o Teu caminho, Pai. Para que ela possa ver o caminho que está trilhando e enxergar o caminho verdadeiro, Pai. Para que ela entenda que a opção dela agora, que a decisão dela agora influenciará o dia do julgamento, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Eu peço a Ti por toda a minha parentela, por toda a parentela de meu esposo. Derrama a Tua unção sobre cada um deles, Pai. Manifesta o Teu poder na vida de cada um. E traga todos para o seu caminho, Pai. Peço a Ti pelos nossos governantes, pelas nossas autoridades, que os Teus anjos estejam guiando cada um deles de acordo com a Tua vontade, Pai. Peço a Ti pelos Teus filhos, Pai. Por favor, nos capacite cada vez mais para proclamarmos o Teu Evangelho, Senhor.
É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. Que Jesus Cristo esteja em seu coração e que Deus o abençoe.